O telespectador sugeriu e nós vamos discutir hoje com o psiquiatra e homeopata Luiz Andrade o tema escolhido. O assunto é o desafio de enfrentar a realidade. O trabalho, as pessoas, como encarar o ano novo sem medos. Boa tarde, doutora Luiz. Boa tarde. Boa tarde, vai lá aí. Fim de férias para algumas pessoas. Ducha de água fria. Ducha de água fria, aqui o doutor. O que é um desafio? Isabela, o desafio é qualquer tarefa que parece, num primeiro momento, mais difícil do que a gente é capaz de enfrentar. Então, o desafio tem a característica de parecer uma barreira que, no primeiro momento, a gente sente como intransponível, como sendo muito difícil para ser vencida. Então, essa é a característica do obstáculo. Todo mundo tem um desafio na vida. É importante isso? Sem dúvida, Laí. O obstáculo que o desafio significa é uma forma de treinamento que a gente tem para ficarmos cada vez mais confiantes. O ser humano precisa desses desafios e ele tem que, às vezes, até, Laí, treinar antes que a vida exija dele em desafios mais complicados, como a perda de um parente, como uma perda financeira ou a perda de um grande amor. Então, a gente entende que a própria pessoa tem que trabalhar os desafios dela, que ela coloca. Então, desafios pessoais não são obrigações, são escolhas, são coisas que a pessoa faz intencionalmente, que podem ser desde parar de fumar ou a começar a praticar exercícios físicos. Importante lembrar ao telespectador que o desafio pode ser ou começar alguma coisa ou parar de fazer alguma coisa que está se fazendo, ou diminuir as quantidades. Então, por isso, fundamental, não devemos evitar desafios, pelo contrário, devemos buscá-los. Quer dizer, ser gentil com as pessoas, a gente se desafiar, né, para mudar, fazer uma mudança de vida, seria isso, assim? Sim, esse desafio aí, Isabela, seria o desafio, por exemplo, de você combater a impaciência, combater o mau humor. Cada um de nós tem determinadas tendências que não são muito boas. Quer dizer, uns têm a inveja, outros têm o ciúme, outros têm a preguiça, né? Então, quando você coloca a questão da gentileza, quer dizer que nós temos que nos esforçarmos para sermos mais educados com o próximo, para sermos mais gentis, principalmente com os que a gente convive todo dia. Né? É mais fácil você tratar bem um desconhecido do que você tratar bem uma pessoa com a qual você convive no trabalho ou na família. Então, isso daí é um esforço, portanto, é um obstáculo e é importante, então, que como desafio a gente coloque isso como coisa para a prática do cotidiano nosso. O senhor acha, doutor, que existe algum desafio que seja impossível de ser vencido? Não sei, mas você me apertou, você me abraçou. Pergunta difícil. Não é um desafio que... Você só vai ver que o desafio não pode ser vencido quando ele não pôde ser vencido. É depois que você vê. Você não só vê tentando, antes, né? Porque aí, exatamente, porque se você olha o obstáculo, se você vê o desafio e se sente incapaz, você nem o enfrenta. Agora, quando você enfrenta esse desafio, quando você vai à luta e no final das contas não dá certo, você tem então aquele velho ditado que fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas, há males que vêm para bem, ou se não acontecer é porque não estava na hora, não era para ser. Mas você fez o seu esforço, você se dedicou a enfrentar aquele desafio. Agora, o desafio impossível só vai ser visto como impossível depois que você se esforçou e não deu certo. Onde é que a gente encaixa essa volta às férias, né? Quer dizer, tá todo mundo, né, dormindo bastante, fazendo o que quer. É um desafio voltar das férias? Nossa, Isabela, é dos maiores desafios, porque as férias permitem a vivência da fantasia, daquele que a gente chama de ideal, que nem tão ideal assim que é de ficar na sombra e na água fresca. Né? Então, a volta para as aulas é a volta para a realidade. É aquilo que a gente chama de cair na realidade. Né? Então, o que acontece? A pessoa, quando está voltando de férias, seja um trabalhador ou seja um aluno, ele deve ver esse lado bom. Vou reencontrar com meus colegas, vou voltar a ter um ritmo mais adequado. Até porque, Isabela, normalmente nas férias as pessoas exageram muito. Os que gostam de dormir, dormem muito. Os que gostam de comer, comem muito. Os que gostam de ficar à toa, ficam muito à toa. Então, esse retorno, apesar de ser meio anticlímax, apesar de parecer uma coisa muito ruim, vai nos dar determinadas coisas que a folga das férias não dá. Tem alguma orientação para os estudantes que estão voltando às aulas aí na semana que vem? O estudante ele tem como desafio que dedicar-se ao aprendizado. Então, se o estudante vê o estudo não como obrigação, mas como essa possibilidade de adquirir conhecimento, de adquirir mais técnica, de adquirir mais ferramentas para se dar bem na vida, para ser um profissional bem-sucedido, ele deve, então, ao invés de ter uma atitude assim de canseira, de preguiça, ai, que saco, ele tem, então, um investimento de, olha, isso daqui vai servir para o meu futuro, isso daqui eu não estou fazendo à toa, isso daqui não é uma bobagem na minha vida. Agora, a pessoa tem medo de um desafio. Isso é claro, não tem? A primeira etapa é o medo, né? Aquilo que a gente dá uma refugada. Você vê um aparelho, opa, né? Então, a primeira coisa que se faz ao constatar um desafio pela frente é um planejamento estratégico, sabe? A pessoa tem, então, que ter uma estratégia, ver como é que vai ser a maneira mais viável, a maneira mais possível de se vencer aquele obstáculo, aquele desafio. Não pode ir direto, assim, no rompante, de uma hora para outra. Tem que ter uma estruturação. Coragem, tem que ter coragem. Quem não tiver essa coragem? Coragem, Isabela, coragem. A gente falando da coragem,
coragem outro dia, né? A coragem é fundamental para poder te dar mais força do que você sente que tem. E a hora que você pede ajuda a Deus, você pede ajuda dos antepassados já falecidos, ou das pessoas que você considera pessoas fortes, você pensa nelas e considera que elas estão juntos com você. Então, a coragem para enfrentar essa primeira etapa, que é a etapa do medo, e a persistência, que é para continuar nessa luta, para enfrentar o desafio, sem desanimar. Às vezes está pertinho de você obter o êxito, às vezes está pertinho de você se dar bem, e você, por um tipo de desânimo, por um tipo de cansaço, larga a batalha pela metade. Então, coragem e persistência são fundamentais no caso dos desafios. Esses são os principais ingredientes para enfrentar um desafio e vencê-lo? Enfrentar e vencê-lo, Laí. Porque se você vence um desafio sem nem perceber que existiu o desafio, você não comemora. Por isso a gente tem falado assim, o esforço, a questão do empenho é muito importante. Porque se não há a peleja, se não há o suor, se não há a batalha, você nem dá bola para o resultado. Se você ficar sempre em férias, por exemplo, né? Se você sempre pudesse estar na praia todo dia, ou descansado todo dia, né? Não daria valor, seria isso? Exatamente, porque a gente dá valor para o que falta. Tanto é que a gente considera que o lazer, isso que a gente chama de curtição, deve ser você fazer alguma coisa que você não tem o costume de fazer, alguma coisa diferente. E não ficar à toa ou exagerar no que você gosta de fazer. Porque o nosso lazer em geral é isso. Ou a pessoa não faz nada ou faz muito o que ela gosta. E isso acaba dando o quê? Dando ressaca, acaba dando um mal-estar pelo excesso, pelo exagero. Então, praia direto, ficar à toa direto, é lógico que isso daí não é uma coisa que a gente vai comemorar, porque isso daí não envolve esforço. Quem busca sempre um desafio cresce mais como pessoa ou profissionalmente? Sim, Laí, a tendência é de crescer mais e sem mitideza, sem potência, sem pretensão. Porque quando a pessoa batalha, quando ela se esforça, quando ela enfrenta os desafios, ela passa a adquirir mais confiança em si mesma. E daí ela é capaz de enfrentar coisas que a princípio pareceriam enormes, mas que ela, por estar treinada, por estar acostumada a batalhar, então ela não vê aquilo como um desafio tão impossível, tão difícil. Quer dizer, vencer realmente dá essa satisfação e dá uma sensação boa para todo mundo, né? É difícil, mas no finzinho é bom. Claro, mas se for um desafio interno, se você próprio colocou assim, vou diminuir isso, ou vou começar aquilo, isso daí ninguém te toma essa alegria, ninguém te toma essa comemoração. O senhor já terminou as férias esse ano? Já teve férias? Já tem férias curtas para não viciar, desde as próprias férias, que quem está acostumado a trabalhar, quando fica sem trabalhar, sente falta. Hoje ele está trabalhando. Está enfrentando um desafio com a gente. É isso aí. Obrigado, doutor Luiz. Boa tarde. Boa tarde. Bom,